para a gente organizar as nossas sessões, para a gente organizar as nossas etapas, os nossos programas. Todos os profissionais têm que ter o programa da criança bem estipulado. Então, tem programa de contato visual, tem programa de compreensão auditiva, tem programa de comportamento verbal, tem programa de imitação, tem programa de pareamento, tem programa de discriminação, tem programa de brincar funcional, tem programas para tudo que é comportamento em atraso da criança. A gente tem que ter esses programas e tem que ter as metas, precisa ter os objetivos das etapas, em que etapa a criança tá e em que etapa nós vamos buscar com as sessões. Isso tem que ser discutido com os pais têm que saber quais são os nossos próximos objetivos e tem que ver se faz sentido para esses pais que esses objetivos sejam esses agora. Porque não adianta a gente ter como objetivo o pai falar, não, isso nada a ver, isso não é importante na minha casa nesse momento. Então tudo tem que ser discutido com os pais. Tendo essas etapas, o nosso papel nas sessões online é falar para o pai, então vamos lá, vamos buscar esses 10 objetivos hoje na brincadeira com a criança no chão, tá bom? Tá bom, fechou? Fechou, então vai lá, pai. Aí o pai já vai ter recebido treinamento, já vai saber como abordar uma criança de forma a não fazer ela fugir, a não deixar ela desregulada. E aí a terapeuta vai falando, então agora é hora do programa tal, pede isso para a criança, tudo ao vivo ali, ó, tudo ao vivo, vendo a reação da criança, vendo o vídeo, vendo a reação do pai, vendo o vídeo da criança, e aí vai conseguindo aplicar os programas. Então é importante que o atendimento online seja mantido nesse período. Doutora Nakano chegou e vai entrar aqui agora. Porque como a gente precisa manter as estimulações da criança, como que a gente pode fazer isso via convênio, conseguir reembolso do convênio? Oi, doutora Cláudia! Olá, boa noite, Maíra. Obrigada Tudo pelo bem? convite. Boa noite a todos, tudo Obrigada a bem? você por ter topado participar aqui com a gente dessa live, porque é uma questão muito importante, né, doutora? As crianças não podem ficar sem atendimento, nós não temos uma previsão para essa quarentena acabar. Tenho visto que agora os conselhos de profissionais estão pedindo extensão do isolamento até dia 30 de abril e talvez isso ainda se estenda por mais meses. Então nós temos que ao mesmo tempo proteger nossas crianças, só que ao mesmo tempo elas não podem ficar sem tratamento, porque isso dá um problemão. Olha só, a neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de aprender, ela é única. Todos os dias. Amanhã a gente já não tem mais a mesma capacidade de aprender do que hoje, porque quanto mais novo o cérebro é, mais a capacidade de fazer novas conexões neuronais. Então a gente não pode deixar essas crianças sem atendimento. Como que a gente faz no caso dos reembolsos de convênio, doutora Cláudia? Bom, Porque a gente precisa manter esses atendimentos. Qual é o caminho? O que a gente precisa fazer? bom, vamos lá. A boa notícia é que até o Conselho Federal de Medicina já reconheceu a necessidade dos atendimentos médicos de forma online, por conta da pandemia em caráter excepcional, por conta de tudo que nós estamos vivendo. Isso se estende também aos atendimentos das terapias. Então, até para quem tem liminar, para quem tem processo judicial com sentença transitada em julgada, ou com liminar deferida, pode realizar os atendimentos de forma online. E como ficarão esses reembolsos? Do mesmo jeito. Então, ou os pais, eles podem pedir um reembolso direto para o plano de saúde, ou a clínica, ela já pode faturar e realizar, né, mandar a nota fiscal, pedindo o pagamento que seja feito através da demonstração que essas terapias foram realizadas online. Certo. Então, os nossos conselhos profissionais já liberaram que os atendimentos sejam feitos de forma online. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quem já tem a liminar e já consegue os reembolsos dos atendimentos presenciais, automaticamente, então, eles estão substituídos pelos online. Então, as pessoas que têm já a causa ganha, os seus atendimentos
reembolsados e cobertos das notas fiscais que a clínica emite já conseguiram isso anteriormente de forma presencial, automaticamente eles estão amparados e vão conseguir as sessões online também, certo? Exatamente, Maíra. Ok, ok. Juridicamente falando, as pessoas elas terão a mesma assistência, o mesmo tratamento, só que ao invés de ser presencial, como era feito antes, agora será online. E é importante Perfeito. dizer que é em caráter excepcional, Ok, enquanto durar esta pandemia. A partir do momento que tudo se restabeleça, que não tenha mais nenhum problema nesse sentido, aí sim voltaremos aos atendimentos normais. E aí o Conselho Federal de Medicina, a ANS também já soltou uma resolução em relação a isso, vão definir como ficarão esses atendimentos online em relação a essas consultas médicas, as terapias. Provavelmente haverá uma manifestação posterior ao fim da pandemia. certo. Mas por enquanto é só nós, enquanto profissionais, emitirmos uma nota fiscal. A clínica emite uma nota fiscal referente às sessões de psicoterapia e envia para os convênios verem que teve mesmo aquelas sessões comprovadas pelas notas fiscais e reembolsam essas sessões, é isso? Sim, perfeito, é isso Tá, mesmo. E tá. para aqueles pais que fazem o pagamento direto para a clínica e pedem reembolso para o plano de saúde, continua da mesma forma. Pode pedir o reembolso através do aplicativo ou através do portal do plano de saúde, encaminhar as notas fiscais e requerer um reembolso integral ou parcial, dependendo se tem ação judicial, se não tem, se tem concessão da medida liminar ou não, vai depender do caso. Tá, então ótimo. E para quem ainda não conseguiu ou não pediu a liminar do plano de saúde, como é que pode fazer agora? Então, para quem não entrou com a ação e quer entrar com a ação, os fóruns estão fechados, de portas fechadas. Eles não estão atendendo o público, tá? Mas os juízes, eles estão trabalhando home office. Também os servidores públicos também estão trabalhando desta forma. Então, as ações, elas estão sendo distribuídas normalmente, os juízes estão apreciando. E aí, é importante dizer que a ação judicial, ela tem 3 fases. Ela tem a medida liminar, que é a tutela de urgência inicialmente, tem a sentença e tem o acordo. Por que a gente pede a medida liminar? Porque é urgente o tratamento. Como você mesmo falou, a criança ela não pode esperar. Ela tem riscos e consequências irreversíveis do não tratamento. Então, é necessário que tenha uma medida liminar, porque se a criança tiver que esperar uma sentença que demora meses ou até um ano para sair, por exemplo, ela poderá ter perdas irreparáveis. Então, é E é verdade. importante que o juiz ele conceda essa liminar rapidamente, concedendo a liminar, às vezes sai em uma semana essa liminar. Saindo essa medida liminar, essa criança ela já pode fazer o tratamento na clínica escolhida. E a clínica escolhida, muitas vezes, é uma clínica particular. E por que a gente pode pedir o tratamento numa clínica particular se tem clínicas credenciadas? Porque geralmente os planos de saúde não têm clínicas que possuem condições de ofertar um tratamento adequado para aquela criança. Então, Isso é é importante. necessário que no laudo médico seja especificado, inclusive, qual é o tratamento, o porquê, o motivo daquele tratamento, que o médico justifique, e assim a mãe ou o pai ou o responsável legal pode pedir aquele tratamento diretamente para o seu plano de saúde. E se for negado, e provavelmente será, aí sim este pai ou esta mãe pode pedir numa clínica particular. Tá, então os pais podem escolher a clínica que eles querem, porque a maioria das clínicas que são conveniadas não fazem sessões individuais, com 50 minutos, 1 hora cada sessão. Geralmente fazem em grupo ou fazem por menos tempo. E aí, comprovando que na clínica que você escolheu, na clínica particular, com a equipe que você escolheu, você vai ter um tratamento diferenciado e com um relatório dessa equipe dizendo que tem formação em aba,
que tem um tratamento específico e especializado e diferenciado, aí dá, mesmo quando os convênios negam, dá para entrar com recursos para conseguir, é isso. Sim, exatamente. E 95% dos casos são negados, né? Pelo plano de saúde, e a pessoa ela tem que entrar com uma ação judicial. E quando ela entra com uma ação judicial, se o médico especifica, por exemplo, o tratamento, precisa de 20 horas semanais para terapia comportamental ABA, precisa de 4 horas de fono, a TO, mais 2 horas semanais de TO. Então, se é especificado desta forma, nós precisamos atender aquela criança de acordo com a especificação do médico, que é o único que tem o conhecimento técnico e científico para dizer qual é o melhor tratamento para aquela criança. Então, o juiz, ao receber a nossa ação, ele não vai questionar se é o melhor tratamento ou não. O que ele vai fazer? Verificar se o plano de saúde tem a obrigação de dar um tratamento para aquela criança. E como a gente tem na Constituição Federal, em 1988, já falando que nós temos o direito à vida, o direito à saúde e legislação complementar, a pessoa que precisa de tratamento médico, seja qual for, se for demonstrado por um laudo médico indicando este tratamento, a necessidade ela é premente e o juiz geralmente defere um pedido liminar. Entendi. Então, o juiz ele acata, ele concorda com um laudo que o médico escrever. Sim, geralmente é desta forma, tá? Claro, o plano ele pode recorrer, ele pode, né, falar também de acordo com a sua defesa, se o tratamento é adequado ou não, pode questionar alguns pontos, mas hoje o que prevalece é o laudo do médico. Tá. Então, a gente já tem, na nossa clínica, o pessoal está falando, como que a gente faz na nossa clínica? A gente já tem o costume, já tem o hábito, né? A doutora Cláudia que atende a grande maioria dos casos de liminares lá da nossa clínica. Então, o passo a passo é, primeira coisa, conseguir um laudo médico pedindo horas de terapia, que sejam as terapias ABA, que sejam as terapias baseadas em ciência, em neurociências, e solicita naquela clínica que a pessoa escolher. É isso? Qual que é o primeiro passo? Fala o passo a passo, assim, para a gente seguir. O laudo médico. O que precisa ter no laudo médico? Nome, a doença, tá? Se tiver diagnóstico fechado, já pode colocar o diagnóstico fechado. Se não tiver, pode colocar a hipótese diagnóstica ou da forma que o médico quiser. Tem que colocar um breve resumo do quadro clínico da criança, o porquê, o motivo pelo qual está pedindo esse tratamento, inclusive o que você falou dos riscos e das consequências do não tratamento. Então, se não fizer o tratamento agora, o que pode acontecer com a criança? Evidenciar a questão do tratamento, as terapias, quais serão essas terapias, se as terapias serão feitas de forma mista, casa, escola e clínica, ou, né, mesmo sendo neste momento que a gente tem as terapias online, pode já colocar isto no laudo, porque depois será normalizado. Então, é importante que seja especificado até a questão das horas, as horas semanais ou mensais, da forma que o médico quiser, e sempre colocar por tempo indeterminado, né, de forma contínua, para que essa criança ela tenha uma assistência, não só agora, porque quando a gente entra com um processo judicial, é importante que a gente atenda essa criança até enquanto ela precisar do tratamento, porque a gente tem muitas crianças que precisam do tratamento também na adolescência e também na fase adulta. Então, geralmente, o que nós fazemos? Nós entramos com um único processo para a vida inteira, para que tenha esse respaldo, esse tratamento coberto pelo plano de saúde. E quando isso vai mudar? Quando a pessoa não tiver mais este plano de saúde. Então, por exemplo, se a pessoa ela não quiser mais o plano de saúde, ela vai abrir mão do plano, mas também ela vai abrir mão do tratamento, da ação judicial. Certo. Se ela mantiver o plano, ela vai manter
aquilo que ela ganhou. E aí, tudo que tiver no laudo do médico, o plano precisa cumprir, mesmo que seja psicopedagoga, que estão perguntando. TO, fono, terapia ABA, terapia, psicoterapia, tudo que o médico solicitar nesse laudo, dá para entrar com a ação pedindo do convênio, é isso? Exatamente, Maíra. Dá para a gente entrar, dá para a gente pedir de acordo com a especificação do médico. É a única coisa que, como é um processo que envolve menor, muitas vezes, a gente tem intervenção do Ministério Público. O Ministério Público, ele age como fiscal da lei. Então, ele entra no processo e ele vai falar o que ele entende em termos de obrigatoriedade, se o plano tem realmente a obrigação de cumprir ou não. Então, a gente tem alguns casos que a gente pede um acompanhante na escola, né, um mediador, um profissional, uma TI na escola, e alguns promotores, eles vão contra apenas essa questão na escola. Então, a gente tem algumas questões aí pontuais, né, que podem acontecer a negativa parcial do juiz. Porque os convênios, pelo que eu percebo, né, eles ficam procurando o que eles podem pegar de detalhes para não reembolsar, para tentar fazer os pais desistirem desse processo. Então, às vezes, eles pegam alguma coisa e a gente tá bom, não quer que tenha T na escola, tá bem, mas as terapias da clínica estão cobertas, conseguimos fazer as terapias ABA. E aí a gente, geralmente, se eles negam, como proceder? Se eles negarem mesmo o básico, mesmo as terapias comportamentais, que é a base do tratamento do autismo, é o ABA, que são as terapias comportamentais. E se eles negam, inclusive, o básico, como proceder? Bom, nós temos recursos, né? Então, por exemplo, a gente entrou com uma ação, distribui uma ação hoje. Aí a gente pede a liminar, a tutela de urgência. Se for negado, a gente vai recorrer para o Tribunal de Justiça, que está acima do juiz. O juiz é primeiro grau, o tribunal é segundo grau. Então, a gente recorre, o recurso chama agravo de instrumento. Geralmente, o tribunal concede. E por que concede? Porque as decisões favoráveis, que são as jurisprudências, que são as decisões reiteradas sobre o assunto, estão no tribunal. Então, a gente tem ganho de causa no tribunal por conta disso. Então, geralmente, as decisões, né, de juízes, que são poucos, tá? Que negam liminar, a gente reverte no Tribunal de Justiça. E se o convênio não nega, mas diz, faz aqui com a minha fono, faz aqui com essa clínica aqui que eu convênio, eu deixo você fazer, mas deixo que seja com essa clínica aqui. Como que a gente faz para fazer com a clínica que a gente quer? Eles não negam, mas eles dão uma opção que não é a que a gente quer. É uma fono que não é especializada, é uma clínica que a gente sabe que não faz um trabalho específico para autismo, porque o tratamento do autismo ele é muito diferente, não é um tratamento qualquer, não é uma fono qualquer, não é uma TO qualquer, não é uma psico qualquer, né? São psicos e são profissionais capacitados em ABA. Então, e quando o convênio não nega, mas oferece só o deles? O que a gente faz? Então, Maíra, isso acontece na prática, tá? A gente tem vários casos, né? E os clientes que estiverem já me assistindo já sabem que é a nossa liçãozinha de casa. Eu sempre peço isso. Então, entre em contato com o plano de saúde, né? Veja quais são as clínicas que estão sendo oferecidas. Veja, o tempo de terapia geralmente são 40 minutos. As terapias não são individuais. A gente pede para pegar todos os dados dos profissionais dessas clínicas. Geralmente não são pessoas habilitadas, certificadas. E aí nós levamos para o juiz. Quando o juiz recebe essas informações, ele percebe que realmente aqueles profissionais não têm condições de realizar um atendimento adequado. E aí a gente pode ir para a clínica particular. Entendi. Então, daí entra numa comprovação de que é muito diferente o que a gente está pedindo do que eles estão oferecendo. Daí é uma outra fase daí do processo, certo? Sim, isso pode acontecer no começo do processo, né? Ou depois da manifestação do plano de saúde, mas geralmente ocorre numa fase que a gente chama de especificação de provas, que é a fase que a gente está discutindo, né?
se a clínica oferece ou não as condições necessárias. Tá, perfeito. Isso é super importante, porque eu acho que muita gente passa por isso, né? A maioria responde, tá, vou te dar, mas desde que seja essa daqui. As pessoas não sabem que dá para Uhum. continuar pedindo o que você quer, né? Tá. E pode especificar a clínica que você quer, os profissionais que você quer. Daí você pede para essa clínica, que a gente dá muito na nossa clínica, a gente dá os nossos comprovantes de formação. Então, eu envio meu comprovante, o meu mestrado em ABA, envio minha certificação internacional em modelo Denver de intervenção precoce, envio meu diploma da USP de neurocientista, envio meu diploma de psico, envio todos os diplomas para dizer que eu sou a diretora dessa clínica e que todas as pessoas da clínica têm supervisão dada por mim, a gente tem comprovação, eu mostro aqui toda semana que todos os nossos ATs têm supervisão, que todos os nossos coordenadores têm supervisão. E aí, comprovando todos esses dados diferenciais aos que eles oferecem, a gente consegue que eles entendam que a gente está pedindo um tratamento muito diferenciado, que não é o que eles estão oferecendo, certo? Sim, é dessa forma. Tá, Por quê? O plano ele é obrigado a cumprir a determinação judicial, mas ele pode oferecer uma clínica se tiver condições de realizar este atendimento que a gente está pedindo no laudo médico. Por isso da importância do laudo do médico. E aí eu gostaria também de complementar que não só o laudo do médico pode rechear uma ação, mas também o laudo da clínica. Porque, geralmente, quando vem o laudo de uma avaliação do paciente, a gente anexa no processo e complementa o laudo do médico. E o tá, juiz, ele não fica com tantas dúvidas acerca do tratamento. tá, perfeito, entendi. Então, ótimo. Então, tendo um advogado especialista, né, nessas questões, que já tem o caminho das pedras, que já está mais do que acostumado, porque passa por vários casos todos os dias, a gente já está acostumado, já tem, na verdade, na nossa clínica, a gente já tem o kit pronto. O kit dos diplomas prontos, o kit do o relatório já pronto, que a gente sabe que eles vão tentar fazer tudo para, enfim, negarem, né? Para tentarem baratear aí esse tratamento. E agora está acontecendo deles falarem: ah, não, online não. Não, não tem essa online. Só que ao mesmo tempo a gente não tem como dar presencial. Então, eles estão, alguns estão aproveitando essa situação para, só que tendo a liminar, é só pedir então para a advogada entrar com recurso que os conselhos dos profissionais já liberaram essa troca, E na certo? verdade, não precisa nem ser um recurso, né? Basta o advogado entrar com uma petição falando da pandemia, do momento que nós estamos vivendo e da necessidade da continuidade do tratamento e requerer que sejam feitas sessões online enquanto durar esta pandemia, né? Basta Tá, apenas isso. tá. Então é relativamente simples e de ganhar, digamos assim, Sim, né? sim, é Tá, simples. tá. Então, mesmo que eles contrariem, mesmo que eles neguem, a gente tem recursos e mais recursos para chegar lá, certo? Sim, isso é verdade, mas também é importante dizer que o direito Hum, não socorre aos que dormem. Então, os adorei pais essa. precisam ficar atentos e Como é que é? precisam O pedir direito não socorre aos que dormem. aos que dormem. Os, Tá, os pais precisam ficar atentos, né? Pedir para os seus advogados para que entrem, né, com este pedido, se houver demora excessiva. Por quê? Essas ações na área da saúde, elas têm que ser mais rápidas, elas não podem seguir um rito normal de uma ação civil. E aí, claro, quem pode fazer? tem gente falando aqui que está com desde 2018, mas com ação, mas tem vezes que a gente consegue de uma semana para outra, né, doutora? Sim, sim. Claro, vai depender do caso, depender de como está sendo julgado, né, no Poder Judiciário. O Poder Judiciário, né, do Brasil, a gente sabe que é um poder mais lento, mas geralmente essas ações elas têm que ser céleres, o tratamento não espera.
É, exatamente. O cérebro da criança não espera, né? A gente Uhum. precisa agir logo, concordo. Então, o caminho é pegar o laudo com o médico, pegar a avaliação da equipe e pegar todos os documentos da equipe dizendo que essa criança precisa, pegar todos os documentos mostrando que é uma clínica diferenciada, dar tudo para uma advogada especializada que saiba fazer o caminho do jeito certo, né? E entrar com a ação, certo? E lembrando também que antes de entrar com uma ação judicial, né, o pai ou a mãe ou o responsável pode pedir para o plano diretamente este tratamento. Então, nem todo tratamento tem que virar ação judicial. Então, pode ser requerido através de um pedido administrativo. Se esse pedido administrativo for negado, aí sim seja uma ação judicial. E como que eu faço esse pedido administrativo? Basta ligar no plano de saúde, anotar nome, dia, o nome da atendente. Se tiver número de protocolo, anota o número de protocolo e pede o tratamento. E aí Tá, dá essa oportunidade para o plano dizer se tem ou não condição de atender esta criança. ok, ok, tá. E tem uma pergunta aqui: como eu faço para solicitar o convênio terapia ABA? Eles disseram que não são obrigados a fornecer. Então, aí a gente volta naquela questão do médico, né? Terapia ABA, quem tem que dizer se a criança deve fazer ou não é o médico, que tem o conhecimento técnico e científico, e não o plano de saúde. Então, assim, eles podem entrar numa eventual defesa, mas quem tem que solicitar o tratamento é o médico. Ele tem esse respaldo, ele pode fazer isso. Então, É, eu aconselho a essa mãezinha pedir para o seu médico prescrever, indicar este tratamento de forma muito detalhada, isso, inclusive, né, isso. inclusive É. até falando, né, da medicina baseada em evidências, quais são, né, todos os detalhes da terapia que está sendo indicada para demonstrar a necessidade premente do tratamento. Exato. O doutor Paulo, que é neurologista, está participando aqui nessa live, que ele é do TEA Serena, de Curitiba, e ele pediu: ressaltem que o laudo médico tem que ser emitido de forma adequada para que o advogado não tenha que solicitar novamente. Então, se o médico faz mais ou menos ali o laudo, atrasa tudo. Aí o convênio acha uma vírgula para poder enroscar. Então, o laudo médico é um documento muito importante nesse momento, solicitando aí a terapia que o médico, como cientista, diz que é o que a criança precisa. Não é o convênio que vai falar que se precisa de aba ou não precisa de aba, é o médico, certo? Sim, exatamente, perfeito, né? A colocação do doutor é isso mesmo. Tem que ser um laudo detalhado, tem que ser um laudo descrevendo todo o tratamento daquela criança. Inclusive, eu vou um pouquinho além, porque o tratamento a gente pede agora para essa criança, mas com o passar Uhum. do tempo, isso pode também mudar, ser alterado. Então, o pedido de uma ação judicial nunca pode ser fechado. Tem que ser um pedido aberto para que essa criança ela tenha uma flexibilidade em relação a este tratamento. Perfeito. E colocar o CID, né? O Código Internacional da Doença, que o pessoal está falando. Sim, tem que colocar o Código Internacional da Doença. Se tiver o diagnóstico fechado, pode colocar, é importante. Tá. Mas o mais, né, eu diria assim, que é o coração do laudo médico mesmo, é esta questão da especificação do tratamento e da necessidade, o porquê. Justificar o motivo pelo qual nós estamos pedindo esse tratamento, demonstrar para o juiz que julga várias causas de várias matérias a necessidade da concessão de uma medida antecipatória de urgência. Ok, perfeito. Então, o caminho é ir para especialistas, né? Estão me perguntando aqui se o laudo médico tem que ser do plano ou pode ser do SUS.
O laudo médico pode ser do SUS, pode ser de médico particular, pode ser de médico do plano de saúde, não tem problema. E aí, aproveitando o gancho do SUS, se você me permite, tem Claro. uma questão que a gente tem uma ação civil pública que foi, nós tivemos uma decisão favorável, foi o Ministério Público que entrou com essa ação, e essa decisão favorável, ela permite com que todas as pessoas que não tenham planos de saúde, que precisam de tratamento, para o autismo possam realizar este tratamento. Então, é uma ação civil pública que dá direito a muitas pessoas a realizar o tratamento no SUS ou em clínicas particulares, se o SUS não tiver como dar assistência. Ah, tá. Então, mesmo que o paciente seja do SUS, se o SUS não tiver como dar aquela assistência, ele tem direito a uma clínica particular. Sim, exatamente. E não Certo, só na saúde, mas também na educação. Então, são os certo. dois pontos que a gente trabalha nessa ação civil pública: saúde e educação. Certo. Aí muita gente está preocupado com o Filipon está falando sobre pagar esses recursos que saem mais caro do que a terapia, mas tem um esquema de receber depois dos advogados. Eu não sei como que funciona aí as custas do Então, advogado. é complicado dizer, porque assim, cada profissional, cada advogado trabalha de uma forma, né? Certo. Então, tem advogados que cobram recurso, tem advogados que não cobram, né? Então, assim, vai depender muito de como o advogado trabalha, né? Eu acho que, assim, vale sempre a pena conversar com o profissional, com o advogado, né? Converse com o seu advogado, veja qual é a melhor forma, se é possível, né, entrar com recursos, né? Enfim, negocie com o seu advogado e veja o melhor, né? Tá, se de repente, né, consegue parcelar ou entrar com esse ganho depois, enfim, mas dá para negociar, né, doutora? Sim, sim, claro. Tá, porque isso é super importante, porque como a criança vai precisar por tratamento por tempo indeterminado, possivelmente por alguns anos, são anos de terapia que vão ser reembolsados, né? Então, é diferente de pagar uma consulta ou duas consultas, é um tratamento intensivo, precisa de muitas horas de estimulação adequada. Quanto mais top o profissional, quanto mais top a clínica, mais essas pessoas investem na sua formação, então é caro, né? E, enfim, então ter esse apoio aí dos convênios é legal. Pelo menos um caminho do meio, né? O convênio paga um pouco, a gente paga um pouco. Pelo menos também não botar tudo na conta do convênio, né? Não, e é importante o que você falou até da questão do reembolso, porque assim, quando a gente pede uma tutela antecipatória, a gente Hum, pede o tratamento daqui para frente, para que os pais não paguem mais o tratamento a partir de agora. Mas o reembolso não vem agora, o reembolso só vem geralmente no final da ação. Quando a ação transitou em julgado, acabou, aí os pais recebem aquele reembolso, né? Corrigido, mas recebem o reembolso no final da ação. É uma ação que dura em torno de 2 a 3 anos. Por mais que a pessoa receba o tratamento agora, se os advogados não continuarem na demanda, perde-se o direito para sempre àquele tratamento. Por isso precisa fazer a tá, ação certa, porque se for feita a ação errada, a pessoa não pode entrar mais com esse pedido. tá. E se a pessoa troca de convênio? Tem algumas pessoas falando, mãe de gêmeos está falando, ela teve que sair da empresa que ela estava e aí ela teve que fazer um convênio novo. Tem também a Rosa falando, e se ela trocar de plano de saúde e realizar a portabilidade, mantém a liminar ou ela precisa entrar com outro? Como faz no caso de trocar de plano de saúde? Então, depende, tá? Se a pessoa sai da empresa com uma demissão sem justa causa e sai como aposentado, ela tem direito a ficar no plano para sempre, desde que ela pague as mensalidades. Então, ela vai ter direito à continuidade do plano e não perde esta ação. Agora, se a pessoa ela sai do plano, e aí a gente tem uma regrinha aqui no máximo, na verdade são de 6 meses a 2 anos que a pessoa pode ficar, dependendo do tempo que ela trabalhou na empresa, e aí ela vai ficar apenas por aquele período.
Se for necessário, ela pode entrar com uma ação de continuidade daquele contrato. Na verdade, é essa portabilidade que você acaba de falar, mas tem que ser pedida judicialmente porque os planos eles não aceitam. Se for feito uma contratação nova de um outro plano de saúde, o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai perder a liminar ou esta ação judicial e vai ter que entrar com uma outra ação. Tá, entendi, tá bem. E no caso, eu tenho uma pergunta aqui boa, falando que o médico colocou no laudo ABA, no laudo, mas o convênio diz que a ANS não cobre. Eles agora acharam essa brecha, né? Como que a gente faz? Então, na verdade, a ANS, ela nasceu para regular, para normatizar, para cuidar de toda essa questão da saúde suplementar, dos planos de saúde, sempre visando o interesse público. E, infelizmente, ela deixa muito a desejar. Ela não cuida dos beneficiários, ela cuida dos planos de saúde e não dos beneficiários. Então, as normas ainda são obscuras, muita coisa não está no rol da ANS, que é aquele rol mínimo de obrigação, né, de obrigatoriedade que a gente tem, mas que já são tratamentos indicados pela Organização Mundial da Saúde, né? Isso a gente não fala só de autismo, a gente fala de tudo, né? Entendi. Então, a ANS fala isso, só que a Organização Mundial da Saúde é superior à ANS, é isso? Sim, a gente tem como base a Organização Mundial da Saúde, a gente tem outros protocolos, né, outras diretrizes. Então, o que acontece? Muitos tratamentos que a gente pede judicialmente não estão no rol da ANS mesmo, mas é a única forma do paciente ter acesso a uma melhora, né, a um quadro clínico satisfatório, né, que foi indicado pelo seu médico. Então, este rol da ANS, muitas vezes para a gente, é exemplificativo e não taxativo. Tá, então dá para. Isso é essa desculpa, já não se conformem, porque dá para argumentar, né? Assim como estão perguntando, e quando me mandam fazer com um profissional que não é o mesmo que meu filho já está acostumado? Tudo dá para argumentar. É importante ter um advogado especialista em saúde, especialista na área de saúde, como a gente tem a sorte de ter aí a doutora Cláudia Nakano, que tem essa especialidade e que já vai direto ao ponto, já está acostumada. Você vê que ela responde na lata essas perguntas, porque é o dia a dia dela, já está mais que acostumada a esses argumentos que né, a gente está super acostumado a responder todos os dias. Legal, e estão perguntando, era uma pergunta também boa que agora eu esqueci, deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Estávamos iniciando a ação, será que conseguimos uma liminar agora no meio dessa pandemia? Lembrando que agora, a doutora Cláudia já explicou para quem está entrando agora, os convênios estão reembolsando as consultas online. Se você já tinha liminar, você consegue a prova de que não deu para fazer presencial, não é que você não quis, e aí já dá para substituir pelos atendimentos online, isso já está certo, né? Mesmo que eles enrosquem, mesmo que eles deem uma reclamada, que eles tentem negar, é fácil do advogado entrar aí com eu não sei como chama o nome das coisas, mas entra com argumento para quebrar isso. E quem não tem a liminar, estava iniciando, consegue uma liminar no meio dessa pandemia? Consegue sim. Basta procurar o seu advogado, né? Pedir para ele distribuir uma ação que os juízes estão trabalhando, né? Da melhor forma. E nós estamos tendo, né, várias decisões rapidamente, então isso não está interferindo nas ações que são urgentes, né? São ações que não podem esperar, né? Então é possível sim. Tá. O ABA tem que ser de quantas horas? Pede, Kelly, para o médico colocar pelo menos, no mínimo, 10 horas semanais. No mínimo. Claro que essas horas não precisam ser feitas todas com um especialista. Por isso que a gente tem treinamento de pais para isso. Por isso que a gente tem um monte de curso online para os cuidadores se capacitarem. Por isso que a gente tem curso online de AT para que você treine isso, os seus funcionários.
Mas é claro que se você conseguir com especialistas, nossa, essa criança está né, com muita sorte, porque daí além de ter os pais capacitados para fazer diversas horas de estimulação, ainda vão ter que ter pelo menos 10 horas aí semanais com um profissional especialista ou capacitado. Então, pelo menos 10 horas, né, doutora Cláudia? Isso é bem possível. E é importante também que esse pai e essa mãe, né, ao pedir para que o médico prescreva, indique o tratamento, né, veja a possibilidade deste tratamento. Por quê? Às vezes a gente tem casos que o médico pede muitas horas, mas os pais não têm condição de levar até a clínica. E aí o plano, ele vai questionar se essas horas foram realizadas ou não. Então, é importante que esses pais tenham ciência e saibam exatamente de que forma será feito este tratamento. Porque se não der para ser feito naquela quantidade de horas que o médico colocou, é bom que seja retificado ao número de horas. Tá. E ainda sobre número de horas, a Rita está falando que o plano dela pagou o reembolso, mas depois atingiu um limite de sessões propostas de novo pela ANS. E que daí falou, não, já foram aí as 40 sessões do ano, sei lá quantas do ano, agora não precisamos mais reembolsar. Também dá para questionar, né, doutora? Rita, querida, não existe limitação de sessão. Não pode haver. Isso está errado, né? Não tem limitação de sessão para terapia. Então, pode questionar na justiça. Se o plano de saúde não conceder, pode reclamar. Geralmente, as pessoas reclamam na ANS, mas, como eu falei, a ANS, ela demora para dar um atendimento, demora para dar uma resposta mais efetiva. E às vezes você vai ter que questionar isso na justiça, e questionando na justiça, os juízes têm dado ganho de causa em relação a essa questão da limitação de sessão. Não pode haver limitação de sessão para ninguém. Perfeito. O doutor Paulo, de novo, colaborando aqui, falando que quando tinha esse problema de número de horas e de terapia ABA, ele anexava, que isso é um problema, e que ele anexa, junto com o laudo, um artigo do Loovas, que é um dos principais autores que a gente tem aí das terapias comportamentais, falando sobre o método ABA de 1987, que há muitos anos, né, doutora Cláudia, a gente já tem comprovações atrás de comprovações, milhares de pessoas pesquisadas em grupos de estudos com metodologia super adequada, com grupo controle, com avaliação duplo cego, quer dizer, mais do que comprovado, que as terapias que mais funcionam são as terapias baseadas nas técnicas comportamentais, no ABA. Então, o Loovas é um importante autor aí pra gente. E que ele manda esse artigo traduzido. Que bom que você conseguiu ele traduzido. Me manda ele em português. Eu amo esse artigo do Loovas, porque ele fala dos benefícios, inclusive, em melhora da fala das crianças, né? Esse artigo é que fala sobre a possibilidade da criança se tornar verbal. É um artigo super importante. Então, há muitos anos, a gente não tem mais o que arriscar, entende? Não tem mais o que questionar. Está mais do que comprovado. Há 50 anos que a terapia é essa, que, né, há 30, 40 anos que a terapia é essa, que é isso que a gente precisa fazer. E a Ingrácia, que é uma mãe querida, que está contando aqui, ela faz tratamento com a nossa equipe online há muito tempo. Ela vem para a clínica em alguns meses, ela faz um intensivo de alguns dias, de 3 em 3 meses. Agora espaçamos um pouco mais, porque o filhote dela já está sensacional. Mas ela mantém essa terapia, ela mantém via online, faz a manutenção. E é um caso, eles são muito queridos, é um caso que eu lembro que eu tenho essa filmagem dessa sessão, um dos casos que mais me emocionou até hoje, porque eu fui conduzindo ela, agora imita ele, e o filho dela não tinha contato nenhum, isso já faz uns 2 anos, não tinha contato nenhum, era totalmente no mundinho dele, e ela desesperada ali na sessão, eu dando coaching parental para ela,
E eu falando para ela, vai, imita ele. Aí ele deitou no chão. Eu falei, deita também. Aí ela deitou no chão, me olhou assim, sério, né? E aí a gente, enfim, ele não estava correspondendo. Na hora que ela deitou no chão, começou a imitar ele, ele olhou para ela, riu e pediu um abraço. Cara, comecei a chorar, assim. Foi uma das sessões mais lindas. E a Ingrácia, ela paga tudo particular e ela está perguntando, nesse período de pandemia, já que estão liberadas as sessões online, ela pode então pedir nesse período as sessões online? Então, ela já pode pedir, inclusive se ela tiver uma questão aí de reembolso já com o plano de saúde dela, se isso já estiver também previsto em contrato, ela pode pedir até em sessões anteriores, né? Vai depender muito do contrato dela, mas pode ser pedido sim. Tá, legal, ok. Então, mesmo que os convênios neguem, mesmo que eles argumentem, mesmo que eles deem desculpa nesse período, tem argumento para tudo. Resumindo, os planos são obrigados a reembolsar sessões de psicoterapia ABA, sem limitação de sessões, de número de sessões. Dá para os pais escolherem a clínica que eles querem trabalhar. Não aceite essas respostas do convênio. Mais ou menos isso, né, doutora? Sim, Resumindo. exatamente. E lembrando que a ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela já ratifica essa questão do atendimento online, né, da telemedicina, até falando dos conselhos, isso está até no portal da ANS para quem quiser ver. Então é importante que essa pessoa ela possa também argumentar, né, se a própria agência reguladora já está dizendo isto, o plano de saúde não pode ir contra. Exato, exato. Tá todo mundo pedindo para a gente salvar essa live. Nós vamos salvar, ela vai ficar disponível por 24 horas, que é o tempo que nos permite aqui no Stories. Eu vou tentar fazer um download dela, de repente, se eu conseguir, a gente posta também no YouTube. É que nem sempre o Instagram permite fazer. A Lid, nossa sócia e futura diretora da clínica aqui que a gente está abrindo em Porto Alegre. Lídia é sócia e diretora da clínica, tá falando da Ingrácia também, porque ela é a terapeuta diretora do caso da Ingrácia. Só que a gente precisa terminar essa live antes de dar 1 hora, porque se dá 1 hora, o Instagram derruba a live e a gente não consegue salvar. Então, doutora, eu queria que você falasse como te achar, quais são os contatos, porque um monte de gente vai precisar aí da sua ajuda nesse período e também depois, porque tem muita gente entrando com liminar agora, tendo que contra-argumentar essas negativas do convênio de agora. Como que te acham? Bom, pode procurar até no Instagram, né? Nakano Advogados, é fácil de encontrar, eu acho que é a melhor maneira. Pode mandar mensagens, o que a gente puder Nakano com colaborar. K, né? Com K. Nakano, com K, Nakano, Com K. advogados, tudo junto. Tudo junto no plural, né? E a gente Advogados, tem tá. advogados. E a gente tem também um portal, né, Direitos e Autismo, que fala tudo referente aos direitos, né? Não só direitos das pessoas com autismo, mas também das pessoas com deficiência, entre outras questões. Então, quem quiser consultar, tem vários direitos que às vezes nem precisa procurar advogado. Basta procurar o órgão responsável e requerer. Mas aí seria uma outra live, porque tem muitos direitos para a gente falar. Ah, tá. Tem coisas, tem até coisas de assim. Só para dar um exemplo, né? Tem como liberar de rodízio, tem como. Exatamente. A gente tem transporte gratuito, tem transporte interestadual, tem a carteira, né, oficial para pessoa com autismo, a gente tem atendimento prioritário, a gente tem aqui em São Paulo cinema liberado, uma sessão liberada, diferenciada, com redução de luz, com redução de som. Nós temos vários direitos, direito ao tratamento, direito à educação, a não discriminação. Discriminar uma pessoa com autismo é crime. Então, a gente tem várias questões que a gente pode abordar, né, num segundo momento. Legal, muito obrigada pela participação de vocês, pelas perguntas de vocês, porque aí norteou. Você quer acrescentar alguma coisa, doutora Cláudia, que a gente não tenha falado ou que não tenha perguntado? Não, apenas agradecer e, né, estou à disposição, né, Olha, para você não sabe responder as perguntas. como você ajudou
a nossa galera aqui, porque são coisas que eu não sei responder, então perguntem lá no @Nakano Advogados, que a doutora Cláudia vai ajudar vocês. E tem um telefone para entrar em contato com o Podem escritório? mandar essas questões, né, no próprio Instagram. A gente vai tentar responder da melhor forma, né, e o mais rápido possível. Tá, eu agradeço. Legal, muito obrigada, viu, doutora Cara? Obrigada, doutora Cláudia, obrigada mesmo, porque a gente precisa muito desse apoio. Agora a bola tá na mão dos terapeutas, de fazer uma boa sessão online, de ter programas estruturados. A gente acabou de lançar um curso de ATs que dão para vocês os programas, que dá para vocês os programas estruturados, as etapas para vocês cumprirem. Então agora a responsa está na mão dos terapeutas de fazer uma boa sessão, né, doutora? Exato. Legal, então muito obrigada. Estou salvando a live antes que a gente perca, tá? Obrigada. Obrigada a você, beijão. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada por tudo que você tem feito pelos nossos pequenos aí. Faz muita diferença Eu que no nosso agradeço. Beijão. Beijo.